Antes de começar o dia, para tudo, e ouve o que Deus tem a dizer ao teu coração esta manhã. Antes de orarmos juntos, quero que a palavra de Deus fale primeiro, porque o dia que começa com a voz de Deus é um dia diferente. Não necessariamente mais fácil, não necessariamente sem obstáculos, mas diferente em essência. Um dia que começa na palavra, começa com o fundamento certo, com a perspectiva certa, com a âncora no lugar certo. E tudo o que vem depois, toda a correria, toda a pressão, toda a demanda do mundo, encontra um coração que já sabe onde está pisando. O Salmo 91 é o texto desta manhã. E não é por acaso, porque o Salmo 91 não é apenas um salmo de proteção para a noite, para os momentos de medo, para as horas de escuridão. É também um salmo de declaração para amanhã, um salmo que te equipa para sair, que te prepara para enfrentar, que coloca nas tuas mãos as armas certas antes de pisares no campo onde a batalha acontece. E o campo desta manhã é o teu dia, as tuas horas, as tuas decisões, os teus relacionamentos, os teus desafios, tudo aquilo que te espera do outro lado da porta quando saíres de casa. O versículo âncora desta oração está no 13º versículo do Salmo 91 e é um dos mais poderosos de toda a Escritura. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Não é um versículo de quem foge, é um versículo de quem avança. Não é uma promessa para quem está se escondendo do inimigo, é uma promessa para quem está pisando sobre ele. Esta manhã, Deus não está te dizendo para teres cuidado com os leões e as cobras do teu caminho. Está te dizendo que vais pisar sobre eles. Grava isso, repete em voz alta se precisares, porque esta declaração precisa entrar no teu espírito antes de entrar no teu dia. Pisarás sobre o leão, calcarás aos pés a serpente. Não como alguém que tem poder próprio suficiente para isso, mas como alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e que por isso caminha com uma autoridade que não é sua, mas que foi dada pelo Deus que está acima de toda a potestade. Mas antes de orarmos, antes de declararmos juntos a vitória, que esta manhã pode ser, vamos ouvir a palavra completa. Vamos deixar o Salmo 91 inteiro ressoar nos nossos corações. Cada versículo é uma pedra de fundamento para o dia que está começando. Cada promessa é um escudo que se levanta. Cada palavra é uma declaração de quem és e de quem está contigo enquanto atravessas este dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa a palavra trabalhar por um momento. Não passes logo para a próxima coisa. Fica aqui, porque o que acabou de ser lido não é apenas informação, é vida.
é poder, é a voz do Deus eterno falando diretamente ao teu coração nesta manhã. E esta manhã tem um contexto muito específico. Esta manhã chega depois de uma temporada que pode ter sido difícil. Uma temporada em que a fé foi colocada à prova de formas que talvez não esperasses. Uma temporada em que as promessas de Deus pareceram distantes, em que a oração pareceu não estar chegando a lugar nenhum, em que as circunstâncias falaram mais alto do que a palavra, em que a dúvida conseguiu entrar nos espaços que a fé deveria estar ocupando. A crise de fé é real. É uma das experiências mais difíceis que um seguidor de Jesus pode enfrentar. Não porque seja rara, mas exatamente porque é comum demais e ninguém fala abertamente sobre ela. Porque há uma cultura dentro da cristandade que diz que bons cristãos não duvidam, que fé forte não vacila, que se estás com dúvidas é porque algo está errado contigo, mas essa cultura está errada. E a Bíblia prova isso em toda a sua extensão. Abraão, o pai da fé, duvidou quando a promessa do filho tardava. Moisés, o libertador de Israel, duvidou quando foi chamado para enfrentar o faraó. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, entrou em colapso depois de uma das suas maiores vitórias e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Jó, descrito pelo próprio Deus como um homem íntegro e reto, chegou ao ponto de questionar a justiça divina no meio do seu sofrimento. Tomé, um dos 12 apóstolos que viveu ao lado de Jesus, disse abertamente que não acreditaria até ver e tocar. João Batista, que o próprio Jesus chamou de o maior entre os nascidos de mulher, mandou perguntar da prisão: "És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?" Todos esses homens passaram por crises de fé. Todos eles experimentaram o peso da dúvida, a angústia da espera, a dificuldade de continuar acreditando quando as circunstâncias contradizem a promessa. E nenhum deles foi descartado por Deus por causa disso. Nenhum deles foi rejeitado. Nenhum deles deixou de ser usado. Porque Deus não procura fé perfeita, procura fé genuína. E fé genuína é aquela que continua voltando para Deus mesmo quando tem dúvidas, que continua orando mesmo quando não sente nada, que continua se levantando de manhã e dizendo: "Senhor, não entendo, mas ainda confio em Ti." Se é aí que estás esta manhã, se foi de dentro de uma crise de fé que chegaste até este vídeo, quero que saibas que estás exatamente no lugar certo. E que Deus tem uma palavra específica para ti. A palavra é esta: pisa. Pisa sobre o leão, pisa sobre a cobra, pisa sobre o que tentou te derrubar, pisa sobre a dúvida, pisa sobre o desânimo, pisa sobre a voz que diz que não vale mais a pena continuar crendo, pisa sobre a mentira de que Deus te esqueceu, pisa sobre a ilusão de que a tua situação é sem saída. Pisa com os 2 pés, com a autoridade de quem habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 começa com uma das imagens mais profundas de toda a Escritura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar é diferente de visitar. Habitar é diferente de aparecer nas emergências. Habitar é morar ali, é fazer daquele lugar a tua residência permanente, o teu ponto de referência, o lugar de onde partes e para onde retornas. E quando o Salmo fala de habitar no esconderijo do Altíssimo, está falando de uma postura de alma que se mantém próxima de Deus, não apenas nas crises, mas todos os dias, na rotina, no ordinário, na segunda-feira de manhã, na tarde de quarta-feira, quando nada de extraordinário está acontecendo, na manhã de sábado, quando não há culto nem reunião. Habitar significa que a proximidade com Deus é o estado normal da tua vida, não a exceção. E quando esse é o estado normal, quando habitar no Altíssimo é o teu padrão e não o teu plano de emergência, algo muda. A fé se torna mais robusta. Não porque as dificuldades somem, mas porque a fundação está sólida o suficiente para que as dificuldades não te derrubem.
Uma árvore que tem raízes profundas não quebra na tempestade do mesmo jeito que uma que tem raízes rasas. O que determina a estabilidade não é a ausência de vento, mas a profundidade das raízes. Esta manhã, Deus te convida a aprofundar as raízes, a não apenas passar por ele como se passa por uma farmácia quando está doente, mas a morar nele, a construir a tua vida dentro da realidade da sua presença e do seu cuidado diário. O segundo versículo traz uma declaração que é ao mesmo tempo confissão pessoal e proclamação pública. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nota que Davi diz: direi. Há uma decisão de falar, uma escolha ativa de abrir a boca e declarar quem Deus é, especialmente quando os sentimentos não estão cooperando. Isso é crucial para quem está em crise de fé. Porque a crise de fé muitas vezes se manifesta no silêncio, na incapacidade de declarar, no travamento das promessas na garganta, porque a mente diz: mas será que é verdade mesmo? E a resposta bíblica para isso não é esperar até que a dúvida passe, para então voltar a declarar. É declarar enquanto ainda há dúvida. É abrir a boca e dizer: és o meu Deus, mesmo quando os sentimentos ainda não chegaram àquela conclusão. Porque a declaração de fé, feita com intenção genuína, mesmo na presença da dúvida, tem poder de realinhar o coração. Tem poder de trazer a emoção de volta para debaixo da autoridade da palavra. Esta manhã, antes de saíres, você vai declarar. Não porque tudo está perfeito. Não porque a dúvida foi completamente resolvida. Mas porque escolhes confiar no caráter de Deus acima das tuas circunstâncias. O quarto versículo traz a imagem mais aconchegante do Salmo. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas te abrigarás. No meio de um salmo que fala de leões, cobras, guerras e perigos, há esse versículo: uma galinha cobrindo os seus pintinhos com as asas, ternura no meio da batalha, proteção que vem de amor, não apenas de poder. Deus não é apenas poderoso o suficiente para te proteger. Ele quer te proteger. Há afeto no seu cuidado, há ternura na sua cobertura. Quando ele cobre os seus com as asas, não é com indiferença, não é com distância, não é com frieza administrativa. É com o calor de quem se importa profundamente com o bem de cada filho. E essa imagem é especialmente importante para quem está em crise de fé. Porque muitas vezes a crise de fé vem acompanhada da sensação de que Deus está distante, de que as orações não chegam, de que o silêncio dele indica desinteresse ou desaprovação, de que talvez não se importe tanto assim com o que estás passando. Mas o versículo 4 contradiz tudo isso. Com as suas penas te cobrirá, debaixo das suas asas te abrigarás. Ele está próximo, está cobrindo, está protegendo com a intimidade de quem tem afeto real por ti. O silêncio que às vezes sentimos não é distância, é a quietude de quem está tão perto que não precisa falar alto para ser ouvido. O 10º versículo do Salmo traz uma das promessas mais diretas de toda a Escritura. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta promessa precisa ser entendida dentro do contexto do Salmo. Ela está conectada ao habitar no esconderijo do Altíssimo. Está conectada ao fazer do Senhor o teu refúgio e o teu Altíssimo. Quando há esse posicionamento de fé, quando há essa escolha deliberada de permanecer próximo de Deus, essa cobertura se ativa. Não é uma promessa de que nunca passarás por dificuldades. A Bíblia inteira prova que os filhos de Deus passam por situações difíceis, mas é uma promessa de que o que vier não será capaz de te destruir. Que o propósito final de Deus para a tua vida não será anulado por nenhuma circunstância adversa. Que o que o inimigo preparou para te acabar vai, nas mãos de Deus, se tornar o próprio caminho para a tua vitória. E então, chegamos ao versículo âncora desta manhã, o 13º versículo. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. 4 animais, 4 imagens de perigo, de ameaça, de poder destruidor, e a promessa é que pisarás sobre todos eles.
O leão representa os inimigos que chegam com força bruta, que tentam te devorar pelo poder avassalador da intimidação. A cobra representa os inimigos que chegam com sutileza, com veneno, com o engano que entra devagar antes que te des conta. O leão jovem representa as ameaças que estão crescendo, os problemas que ainda estão se desenvolvendo, o perigo que está ganhando força. E a serpente representa os esquemas antigos do inimigo, aqueles que têm raízes profundas, aqueles que se arrastam pelo chão e pelos padrões de comportamento que parecem impossíveis de mudar. Sobre todos eles, a promessa é a mesma: pisarás, calcarás aos pés. Mas como? Como se passa de uma crise de fé, de um estado de dúvida e desânimo, para pisando sobre o inimigo? Há um caminho, e o próprio Salmo indica o primeiro passo nos 2 primeiros versículos: habitar, permanecer, voltar. Mesmo quando a fé está fraca, voltar para a presença de Deus. Mesmo quando a oração parece vazia, continuar orando. Mesmo quando a palavra parece seca, continuar lendo. Porque a fé que permanece na presença de Deus, mesmo em crise, mesmo em dúvida, é uma fé que eventualmente se fortalece. E uma fé fortalecida pisa. Uma fé fortalecida calcara. Uma fé fortalecida avança onde antes recuava. O segundo passo está no versículo 2. Direi, abrir a boca, declarar, mesmo quando a emoção não corresponde à declaração. Porque a declaração de fé tem poder de criar realidade. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Esta manhã, diz, em voz alta, se possível. Diz quem Deus é antes de sair para enfrentar o dia. Diz as promessas antes de o problema chegar. Diz a vitória antes de a batalha começar. E o terceiro passo está no versículo 14, onde é a própria voz de Deus que fala: porque me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança, porque conheceu o meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Invocar, chamar, clamar. O Deus que deu a promessa de que pisarás sobre o inimigo é o mesmo Deus que diz que quando o chamares, responderá. Então, antes de pisares, antes de declarares, clama. Fala com Ele. Conta o que está sentindo. Diz que a fé está fraca, que a dúvida entrou, que precisas que Ele seja mais real do que as circunstâncias. E Ele ouvirá, porque prometeu que ouvirá. Esses 3 passos, habitar, declarar, invocar, são o caminho de uma crise de fé de volta para uma fé que pisa. Não é um caminho instantâneo em todos os casos. Às vezes leva tempo. Às vezes a dúvida não desaparece da noite para o dia. Mas cada vez que escolhes habitar em vez de se afastar, cada vez que abres a boca para declarar em vez de silenciar, cada vez que invoques em vez de desistir, a fé vai se fortalecendo, as raízes vão aprofundando e o dia em que pisarás se aproxima. Agora vamos orar. Senhor Jesus, esta manhã eu me apresento diante de Ti não com a fé perfeita que gostaria de ter, mas com a fé que tenho, com a fé que sobrou depois de uma temporada difícil, com a fé que resistiu, mesmo quando tudo tentava destruí-la, com a fé que, por menor que pareça, esta manhã ainda está aqui, ainda escolhe vir a Ti, ainda escolhe começar o dia na Tua presença, e Tu recebeste o grão de mostarda. Tu disseste que fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Então eu venho com o que tenho, Senhor, com esse grão, com essa fagulha que ainda está acesa mesmo depois de tantos ventos contrários, e te peço que soples sobre ela, que avives o que ficou, que restaures o que foi roubado, que reacendas o que foi apagado, porque esta manhã começa um novo dia, e todo novo dia é uma nova misericórdia. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam cada manhã, que grande é a Tua fidelidade. E esta manhã, enquanto o sol nasce, enquanto mais um dia é inaugurado pela Tua graça, eu escolho receber essa misericórdia nova, essa oportunidade nova, esse começo novo. Senhor, preciso falar contigo sobre a crise de fé que tenho carregado. Não quero fingir que não existe. Não quero colocar uma máscara religiosa e fazer de conta que está tudo bem quando não está.
Tu és o Deus da verdade, e a minha adoração mais honesta é a adoração que vem do lugar real onde estou, não do lugar onde acho que deveria estar. E o lugar real é este. Houve momentos em que duvidei de ti, momentos em que as circunstâncias falaram mais alto do que a tua palavra, momentos em que rezei e pareceu que não havia ninguém ouvindo, momentos em que a promessa pareceu vazia, em que a esperança pareceu ingênua, em que continuar crendo pareceu o caminho do tolo, enquanto o mundo ao redor operava com pragmatismo e realismo. Momentos em que me perguntei: Deus existe mesmo? Se existe, se importa? Se se importa, por que permite que certas coisas aconteçam? Por que a oração que fiz com tanta fé não foi respondida da forma que esperava? Por que a promessa que agarrei com tanta certeza ainda não se cumpriu? Por que o caminho que acreditei ser de ti levou a um lugar de dor? Essas perguntas existem dentro de mim, Senhor, e em vez de as esconder, hoje as coloco diante de ti. Porque sei que tu não te intimidares com as perguntas dos teus filhos. Sei que não és um Deus frágil que precisa que eu finja para te proteger. És o Deus que disse: vinde e arrazoemos. O Deus que recebeu Jó em crise. O Deus que ouviu Elias debaixo da zimbreiro. O Deus que respondeu a Tomé não com rejeição, mas com presença. Então eu venho com as minhas perguntas, com as minhas dúvidas, com os meus questionamentos. E peço que respondas da única forma que realmente cura uma crise de fé, com a tua presença. Não necessariamente com todas as respostas que quero, mas com a certeza de que estás aqui, que me vês, que me ouves, que te importas, que os teus planos para mim são maiores do que o que consigo ver desta perspectiva limitada. Senhor, o versículo âncora desta manhã diz que pisarei sobre o leão e a cobra, que calcarei aos pés o leão jovem e a serpente. E esta manhã quero identificar os leões e as cobras da minha vida que precisam ser pisados. Há um leão que se chama desânimo, que ruge com força, que intimida, que faz o caminho à frente parecer impossível, que chega quando os resultados não aparecem, quando o esforço parece não ser recompensado, quando o cansaço acumulado torna cada passo um peso enorme. Senhor, esta manhã eu piso sobre esse leão. No nome de Jesus, declaro que o desânimo não governa o meu dia, que a força de Deus é maior do que o meu cansaço, que a tua energia sobrenatural está disponível para mim esta manhã. Há uma cobra que se chama mentira, que rasteja com sutileza, que sussurra no ouvido, que envenena os pensamentos devagar, que diz: não vais conseguir, que diz: não és suficiente, que diz: já é tarde demais, que diz: Deus talvez não tenha um plano para ti, que diz: as promessas são para os outros, mas não para ti. Senhor, esta manhã eu piso sobre essa cobra. No nome de Jesus, declaro que toda mentira que tentou se instalar na minha mente é destruída pelo poder da tua palavra. Que tu és o caminho, a verdade e a vida. E onde a verdade reina, a mentira não tem espaço. Há um leão jovem que se chama medo do futuro. Ainda está crescendo, ainda está ganhando força, mas já mostra as garras. O medo do que ainda está por vir, do que ainda não aconteceu, mas que a mente já está antecipando com ansiedade. Das decisões que precisam ser tomadas, das mudanças que estão chegando, das incertezas que o caminho à frente apresenta. Senhor, esta manhã eu piso sobre esse leão jovem antes que cresça mais. Declaro que o teu espírito de direção está ativo na minha vida, que tu és o Deus que vai à minha frente, que prepara o caminho, que já está no amanhã enquanto eu ainda estou no hoje. E porque és tu quem dirige, não preciso temer o que ainda não vi. Há uma serpente que se chama padrão de derrota, aquela voz antiga que vem de longe, de histórias de fracasso repetido, de ciclos que se repetem, de promessas feitas e não cumpridas, de tentativas que terminaram em decepção. A serpente que usa o passado para paralisar o futuro. Senhor, esta manhã eu piso sobre essa serpente. Declaro que sou nova criatura em Cristo Jesus, que o velho passou, que os padrões de derrota
não têm autoridade sobre a nova identidade que tenho nele. Que cada dia é uma página em branco nas mãos do autor e consumador da minha fé. Senhor, eu oro por direção esta manhã, porque um dos maiores presentes que podes dar a alguém em crise de fé é clareza de direção. Quando a fé vacila, muitas vezes é porque a pessoa perdeu o senso de para onde está indo, perdeu a visão, perdeu o fio que conecta o presente ao propósito. E sem direção, a tendência é circular em volta dos mesmos problemas, repetir os mesmos ciclos, ficar paralisado no mesmo ponto. Então eu peço direção, Senhor. Não necessariamente um mapa completo de todo o caminho. Sei que operas assim, revelando um passo de cada vez. Mas peço o próximo passo, o passo desta manhã. O que devo fazer hoje? Para onde devo olhar? Em que devo investir energia? O que devo soltar, o que devo segurar, porque a tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma lâmpada ilumina o próximo passo, não os próximos 100, e estou bem com isso. Não preciso de toda a trajetória revelada de uma vez. Preciso apenas da luz suficiente para dar o próximo passo sem tropeçar. E isso sei que tens para me dar. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo nesta manhã e que chegaram até aqui em crise de fé. Aqueles que talvez tenham dormido mal porque o coração está pesado. Aqueles que acordaram com o peso do ontem ainda fresco. Aqueles que estão enfrentando uma situação que está testando tudo o que acreditam. Aqueles que estão questionando, que estão duvidando, que estão no limite de continuar. Para cada um deles, Senhor, que esta manhã seja um ponto de virada. Não necessariamente a resolução de todos os problemas, mas o momento em que decidiram não desistir. O momento em que, mesmo sem entender tudo, escolheram continuar. O momento em que a centelha que ainda estava acesa foi avivada pela tua presença. Porque tu disseste que não quebrarás o caniço rompido e não apagarás o pavio que ainda fumega. Isso significa que mesmo quando a fé está quase apagada, quando está fumegando apenas, quando mal se vê a chama, tu não abandonas. Não soples para apagar, soples para reacender. Tua especialidade não é descartar os que estão fracos, mas fortalecer os que estão quase cedendo. Para aquele que está com raiva de Deus esta manhã, porque as coisas não saíram como esperava, para aquele que está com mágoa, com decepção, com a sensação de ter sido abandonado, Senhor, que a tua presença alcance esse coração ferido, não com condenação, com amor, com a paciência infinita de quem entende que a mágoa é muitas vezes o avesso de um amor profundo, que quem está com raiva é alguém que importava, que quem está decepcionado é alguém que esperava. E que a esperança, mesmo frustrada, ainda é esperança. E tu és o Deus que restaura a esperança. Para aquele que está com dúvidas intelectuais sobre a fé, que está questionando fundamentos, que está passando por um período de reavaliação do que acredita e por que acredita, Senhor, que a tua sabedoria o guie. Que as perguntas que tem sejam encontradas com respostas que satisfaçam não apenas a mente, mas o coração. Que a busca genuína seja honrada com descoberta genuína. Porque prometeste que quem busca, acha. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. E uma busca honesta por ti sempre termina em ti. Para aquele que está com dúvidas nascidas da dor, que não são perguntas filosóficas, mas gritos de alguém que sofreu, que perdeu, que foi ferido de um jeito que ainda não consegue processar, Senhor, que a tua presença seja a resposta que vai além das palavras. Porque às vezes o sofrimento profundo não é resolvido por argumentos, mas por encontros, por momentos em que Deus se torna mais real do que a dor. Por experiências de presença que mudam a perspectiva sem necessariamente explicar tudo. Senhor, eu oro pela fé dos que estão ouvindo esta oração, não para que se tornem religiosos mais comprometidos, mas para que te conheçam de verdade, para que descubram
além da doutrina e das práticas, o Deus pessoal que criou, que ama, que está presente, que se importa com os detalhes. Para que a crise de fé que estão atravessando se torne, no fim, a crise que aprofundou a fé em vez de destruí-la. Porque é possível, não apenas possível. É o padrão de Deus. Ele usa as crises para aprofundar, para fortalecer, para purificar o que na fé era superficial e revelar o que é genuíno, como o ouro que passa pelo fogo. O fogo não cria o ouro, só remove o que não é ouro. E quando o processo termina, o que sobra é mais puro, mais valioso, mais brilhante do que antes de entrar no fogo. Que assim seja com a fé de cada um que está passando por uma crise. Que ao sair, o que reste seja uma fé mais genuína, mais profunda, mais inabalável do que a que entrou. Senhor, eu declaro sobre este dia que está começando. Declaro que hoje é um dia de vitória. Não de vitória fácil, não de vitória sem desafio, mas de vitória real, porque tu estás comigo. Declaro que pisarei sobre o leão do desânimo, que calcarei aos pés a cobra da mentira, que o leão jovem do medo do futuro não crescerá mais. Que a serpente dos padrões antigos de derrota está debaixo dos meus pés. Declaro que a direção de Deus está ativa na minha vida hoje. Que cada decisão que tomar será guiada pelo teu Espírito. Que cada porta que se abrir à minha frente, tu terás aberto. Que cada porta que se fechar, tu terás fechado. E que em ambos os casos estarei exatamente no caminho certo, porque é contigo que caminho. Declaro que a fé que sacolejou nesta temporada está sendo restaurada esta manhã. Que as raízes estão aprofundando, que o que parecia morto está recebendo vida nova, que o que estava apagado está sendo reacendido, porque é o que tu fazes florescer no deserto, fazes rios no lugar árido, fazes viver o que estava morto. Declaro que vou sair desta oração diferente do que entrei. Não necessariamente com todos os problemas resolvidos, mas com o coração reposicionado, com a perspectiva ajustada, com a âncora firme no lugar certo. Com a certeza de que o Deus do Salmo 91 está à minha frente neste dia. Senhor, cuida de cada área da minha vida enquanto enfrento este dia. Cuida do meu trabalho, das minhas responsabilidades, dos meus projetos. Que tua sabedoria me acompanhe em cada reunião, em cada conversa, em cada decisão. Que sejas glorificado na forma como trabalho, como me relaciono, como resolvo problemas, como trato as pessoas. Cuida dos meus relacionamentos este dia, das conversas que vou ter, das pessoas que vou encontrar, daquelas com quem posso estar em conflito, daquelas de quem me afastei, daquelas que dependem de mim. Que tua graça esteja presente em cada interação. Que tuas palavras sejam as que falo quando as minhas palavras poderiam fazer mal. Que tua paciência substitua minha impaciência. Que teu amor se manifeste através de mim para as pessoas ao meu redor. Cuida da minha saúde neste dia, do corpo que me deste e que precisa de cuidado. Que tenha energia para o que me pediste fazer. Que a tua cura seja ativa onde há dor ou doença. Que tua força supra onde minhas forças chegam ao limite. Cuida das minhas finanças neste dia, das necessidades práticas da vida. Que tua provisão seja real e suficiente. Que tua sabedoria guie minhas decisões financeiras. Que a tua generosidade flua através de mim para as pessoas que precisam. E acima de tudo, Senhor, cuida da minha alma neste dia, da parte mais profunda de quem sou. Que ao final deste dia, quando o sol se puser e a noite chegar, o estado da minha alma seja de paz, de alinhamento contigo, de gratidão pela tua fidelidade, de fé um pouco mais forte do que estava esta manhã. Porque é assim que se constrói uma vida de fé, um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, uma oração de cada vez, uma declaração de cada vez, uma escolha de cada vez. E no fim de uma vida inteira de escolhas assim, o que se encontra é uma fé que atravessou tudo e ainda está de pé.
Uma fé que pisou sobre leões e cobras. Uma fé que permaneceu no esconderijo do Altíssimo através de todas as estações. Que assim seja a minha vida, Senhor. Que assim seja a vida de cada um que orou junto comigo esta manhã. Obrigado por este novo dia. Obrigado por cada misericórdia nova que Ele traz. Obrigado por seres o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O Deus que não muda, que não falha, que não abandona os seus. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração esta manhã, escreve amém nos comentários como um ato de fé, como uma declaração de que estás de pé, de que ainda estás confiando, de que este dia será diferente porque começa na presença de Deus. Declaro que cada promessa declarada nesta oração está ativa sobre a tua vida agora, que a direção de Deus está sobre cada passo que deres hoje. Que a vitória prometida no Salmo 91 está disponível para ti esta manhã, no nome de Jesus. E se estás passando por uma crise de fé e precisas de alguém para orar contigo, deixa nos comentários. Escreve o que estás sentindo, porque às vezes o primeiro passo para sair de uma crise é simplesmente nomear o que está acontecendo, é falar para alguém, é não carregar mais sozinho. Será uma honra estar contigo nesse momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo te acompanhem em cada passo deste dia. Que onde quer que vás, a presença de Deus vá à tua frente. Que o que tentar te derrubar encontre a resistência de alguém que pisa, que calcara, que avança. Porque és filho do Altíssimo, e filhos do Altíssimo não fogem dos leões, pisam sobre eles. Vai com Deus, este dia é teu. E a vitória já foi declarada. Há uma última coisa que quero dizer antes de encerrares este momento de oração e entrares no dia. Não subestimes o que aconteceu aqui. Pode ter parecido simples, pode ter parecido apenas palavras numa tela, voz num vídeo, oração num canal. Mas o que acontece quando um filho de Deus se apresenta diante do trono da graça com sinceridade, quando a palavra é lida, quando a fé é ativada, mesmo que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando as promessas são declaradas sobre a vida, o plano espiritual é movido. Coisas que não são vistas com os olhos físicos acontecem. Posicionamentos são feitos, proteções são ativadas, direções são estabelecidas. Tu não és o mesmo que eras quando começaste este vídeo. Algo mudou. Pode não estar sentindo ainda. A emoção pode não ter chegado. As circunstâncias lá fora podem estar exatamente as mesmas. Mas algo dentro de ti foi realinhado. A fé foi tocada. O Espírito Santo se moveu. E os efeitos disso se desdobrarão ao longo do teu dia, ao longo da tua semana, ao longo da tua vida. Carrega contigo o versículo âncora desta manhã. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Quando o leão aparecer no trabalho, lembra. Quando a cobra da mentira sussurrar no ouvido, lembra. Quando o medo do futuro começar a crescer, lembra. Quando o padrão antigo tentar se repetir, lembra. Pisarás, calcarás, porque habitas no esconderijo do Altíssimo, porque o Senhor é o teu refúgio, e porque o Deus que fez essa promessa é o Deus que a cumpre. Vai, o dia te espera, e Deus já foi à tua frente. Que o teu nome seja sempre bendito, Senhor. De manhã, de tarde, de noite, em todas as estações, em todas as circunstâncias, em todas as vitórias e em todos os vales. Bendito sejas. Glória a Deus. Mas antes de encerrar completamente, quero voltar a algo que foi dito no começo desta oração e aprofundar, porque o tema desta manhã merece mais atenção. A crise de fé não é um assunto periférico. É um dos temas mais importantes e menos discutidos dentro do corpo de Cristo. E se há uma pessoa ouvindo esta oração que está nesse lugar, que está com vergonha de admitir que está em crise, quero que ouças isso com todo o peso que as palavras carregam. A crise de fé não te torna menos cristão, não te torna menos amado, não te torna menos filho de Deus. Pensa no que significa ser filho de alguém.
Quando um filho passa por uma fase de questionamento, quando uma criança olha para o pai e pergunta coisas difíceis, quando um adolescente desafia as crenças que recebeu na infância, isso não dissolve o vínculo filial. Ele ainda é filho, o pai ainda o ama. A relação ainda existe, e um bom pai não se afasta do filho que está questionando, se aproxima, ouve, responde com paciência. Permanece presente mesmo quando a conversa é difícil. Deus é esse pai e tu és esse filho, mesmo em crise, mesmo com dúvidas, mesmo com raiva, mesmo com decepção. O vínculo está intacto, o amor está intacto e a presença de Deus contigo está intacta, mesmo quando não a sentires. O Salmo 91 foi escrito dentro dessa realidade. David não era um homem de fé perfeita que nunca vacilou. Era um homem que vacilou várias vezes e sempre voltou. E cada vez que voltou, encontrou Deus exatamente onde o havia deixado. Próximo, fiel, disponível. Porque Deus não se afasta quando o seu filho vacila. Espera, com a paciência infinita de quem tem tempo eterno e amor que não se esgota. Essa é a fundação sobre a qual a fé pode ser reconstruída depois de uma crise. Não a fundação de que nunca duvidaste, mas a fundação de que, mesmo duvidando, voltaste. E que ao voltar encontraste Deus ainda lá, ainda esperando, ainda com as portas abertas, ainda com a mesa posta, ainda com as asas estendidas para te cobrir. Há uma diferença fundamental entre a fé que nunca foi testada e a fé que foi testada e permaneceu. A fé que nunca foi testada é como um músculo que nunca foi exercitado. Pode parecer bonito, pode parecer saudável, mas no momento em que precisar de força real, pode não ter o que dar. A fé que passou pelo teste, que sobreviveu à crise, que saiu da noite escura da alma, ainda de pé, ainda que com cicatrizes, essa fé tem uma qualidade diferente, tem profundidade, tem resistência, tem a textura de algo que foi provado. E é isso que Deus está construindo na tua vida nesta temporada. Não está te destruindo, está te construindo. Não está te afastando, está te aprofundando, não está te punindo por ter dúvidas, está usando as dúvidas para te levar a uma fé mais sólida do que a que tinhas antes de elas chegarem. O apóstolo Tiago, ao escrever sobre as provações, diz algo que contraria completamente o instinto humano. Diz: tende por motivo de toda a alegria, meus irmãos, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Motivo de alegria, não de resignação, não de simples aceitação. Alegria. Porque quem entende o que a prova produz, consegue olhar para ela com uma perspectiva que vai além do sofrimento imediato. A prova da fé opera a paciência. E a paciência, quando tem a sua obra completa, produz uma pessoa perfeita e íntegra, sem faltar em coisa alguma. Isso é o produto final de uma crise de fé atravessada com honestidade, com persistência, com a determinação de não abandonar Deus, mesmo quando Deus parece silencioso. Uma pessoa que chegou do outro lado sem faltar em coisa alguma, com tudo o que precisava para a vida que Deus planejou. Esta manhã, essa é a perspectiva que Deus quer te dar sobre o que estás atravessando. Não que seja fácil, não que não doia, não que o caminho não seja longo, mas que o produto final vai valer cada passo difícil. Que quando chegares ao outro lado, olharás para trás e entenderás, pelo menos em parte, por que o caminho passou por onde passou. E isso transforma a crise, não a elimina, mas a transforma, de ameaça em oportunidade, de fim de caminho em corredor, de ponto de desistência em ponto de aprofundamento. Agora quero aprofundar a reflexão sobre o versículo âncora desta manhã. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Esse versículo está no contexto de uma progressão que começa no primeiro versículo do Salmo e culmina aqui. E a progressão é importante. Começa com habitar, com permanecer próximo, com fazer do Senhor o refúgio e a fortaleza.
Essa é a postura que precede tudo o mais. Sem habitar no esconderijo do Altíssimo, as promessas do Salmo não têm base de sustentação. São como prometer ao filho que você o levará à Disneylândia sem que ele seja seu filho. A promessa só funciona dentro do relacionamento. Então, quando Deus promete pisarás sobre o leão, está falando para quem? Para quem habita nele, para quem faz dele o refúgio, para quem conhece o seu nome, para quem o invoca quando precisa. É uma promessa para filhos, não para estranhos. E se és filho, a promessa é tua. E o que é pisar sobre o leão? No contexto espiritual, é exercer a autoridade que foi dada ao crente em Cristo Jesus. Jesus disse: Eis que vos dou autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade foi dada. Não precisa ser conquistada, não precisa ser merecida, precisa ser reconhecida, recebida e exercida. A crise de fé muitas vezes paralisa exatamente nesse ponto. O crente sabe que tem autoridade, aprendeu isso, já declarou isso outras vezes, mas na crise a autoridade parece inatingível. O leão parece grande demais. A cobra parece veneno demais, e a tentação é recuar em vez de pisar. Mas pisar não é uma sensação, é uma escolha, é um ato de fé que acontece antes da emoção corresponder. É levantar o pé e colocar onde Deus disse que pode colocar, não porque o medo desapareceu, mas porque a palavra é mais confiável do que o medo. É declarar no nome de Jesus sobre o que está tentando te derrubar. Não porque o coração está completamente confiante, mas porque o nome de Jesus tem poder independentemente do estado emocional de quem o declara. E aqui está algo que muita gente não sabe. O diabo não tem medo do teu estado emocional. Não tem medo da tua confiança, nem da tua insegurança. Mas tem medo do nome de Jesus. Tem medo da palavra de Deus declarada com fé. Tem medo de um filho de Deus que, mesmo em crise, escolhe pisar em vez de fugir, porque essa escolha ativa algo que vai além da emoção humana. Ativa o poder do Deus que prometeu que pisarás. O Salmo 91 fala também de um aspecto da proteção divina que raramente é discutido: a proteção da direção. Nos versículos 11 e 12, lemos que os anjos guardarão o caminho do crente, que o sustentarão nas mãos para que não tropece. Isso não é apenas proteção de quedas físicas, é proteção de direção errada, de passos que levariam para longe de Deus e do seu propósito. Quando pedes direção, quando dizes, Senhor, guia os meus passos, estás ativando essa dimensão da proteção divina. Estás pedindo não apenas que proteja onde já estás, mas que dirija onde estás indo. Que os anjos guardem não apenas o teu presente, mas o teu caminho. Que os passos que deres hoje sejam passos guardados, passos sustentados, passos que levam para onde Deus quer que chegues e não para onde o inimigo gostaria que fosses. E isso é especialmente importante para quem está em crise de fé, porque a crise muitas vezes vem acompanhada de confusão de direção, de não saber mais para onde ir, de ter perdido a clareza do propósito, de estar circulando em vez de avançar. E a oração por direção, feita com humildade e dependência genuína, é o que reinicia o compasso, o que reorienta, o que recoloca nos trilhos. O Espírito Santo é o Espírito de verdade que guia a toda a verdade. Isso inclui a verdade de qual direção tomar, de qual caminho seguir, de qual porta abrir, de qual relação cultivar, de qual decisão tomar. E quando nos abrimos para essa guia, quando deixamos de confiar apenas na nossa própria compreensão e nos submetemos à direção do Espírito, os passos começam a ter uma precisão que vai além da nossa capacidade natural de calcular. Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará. Há caminhos que estão tortos, há veredas que saíram do rumo, há direções que se perderam,
E Deus promete endireitá-los quando há reconhecimento dele em todos os caminhos. Não em alguns caminhos, em todos, na carreira, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, em tudo. Essa é a promessa desta manhã para quem está em crise de fé. Não apenas que sobreviverás à crise, mas que ela endireitará o que precisava ser endireitado. Que o caminho que parecia torto demais para ter conserto está sendo redirecionado pelas mãos do Deus que prometeu endireitar as veredas dos que o reconhecem. Senhor, enquanto continuo esta oração, quero falar mais especificamente sobre as pessoas que estão assistindo a este vídeo nesta manhã em situações concretas de crise. Há aquele que perdeu o emprego e está sem saber como vai sustentar a família. A crise de fé que isso produz é real. Quando oraste e não veio resultado, quando a promessa de provisão parece não estar se cumprindo, quando cada dia que passa é mais uma pressão sobre uma estrutura já fragilizada. Senhor, fala a esse coração. Diz que és o Deus da provisão, que o teu nome é Jeová Jiré, o Senhor proverá, que o que falta agora não é evidência do teu esquecimento, mas uma oportunidade para mostrares a tua fidelidade de uma forma que só tu podes. E que esta crise de fé, atravessada com persistência, produzirá um testemunho de provisão sobrenatural que edificará não apenas essa família, mas todos ao redor que verão o que Deus fez. Há aquela que está num casamento difícil e que orou por restauração tantas vezes que já perdeu a conta, que está no limite de continuar acreditando que as coisas podem mudar, que a crise de fé dela tem rosto, tem nome, dorme no mesmo quarto que ela. Senhor, fala àquela mulher, aquele homem que está carregando o peso de um relacionamento que precisa de milagre. Diz que és o Deus que restaura o que foi quebrado, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é capaz de ressuscitar o que está morto num relacionamento, que não abandones esse lar, que estejas no meio daquela relação difícil como o único que pode transformá-la de dentro para fora. Há aquele que recebeu um diagnóstico médico sério e que está entre a fé que lhe diz que Deus cura e a realidade que lhe diz que o corpo está doente, que está tentando equilibrar confiar em Deus com fazer o tratamento, que às vezes se sente culpado por ter medo mesmo sendo cristão. Senhor, fala a esse coração. Diz que fé e medicina não são opostos, que usas os médicos da mesma forma que usas os milagres, que o medo não anula a fé, que pode ter medo e ainda confiar, que pode fazer o tratamento e ainda crer na cura sobrenatural, e que sobre esse corpo há a promessa do Salmo 91. Nenhuma praga se aproximará da tua tenda, que essa promessa se cumpra de forma soberana sobre esse corpo. Há aquele que perdeu alguém que amava e que está tentando reconciliar o amor de Deus com a dor da perda. Que a crise de fé foi precipitada pelo luto. Que as perguntas que surgem depois de uma perda são as mais difíceis de responder e as mais honestas de fazer. Senhor, não des respostas fáceis a esse coração, mas dá a tua presença. Dá o conforto que só tu podes dar. A paz que excede o entendimento. O consolo que vai além das palavras humanas. E quando vier o tempo, a compreensão de que mesmo essa dor está dentro da sua soberania, que aquele que perdeu está em teus braços e que a separação é temporária para quem crê. Há aquele que simplesmente está cansado, que não tem uma crise dramática com um rosto claro, que está apenas exausto de tentar, de crer, de permanecer, que a fé está fraca, não por causa de um evento específico, mas pelo desgaste acumulado de anos de esforço espiritual sem o descanso adequado, que está com a síndrome de Elias, que fez coisas grandes e depois desmontou por dentro. Senhor, para esse, o remédio é o mesmo que foi para Elias: descanso, alimento, presença, não mais esforço, não mais performance espiritual. Mas o toque do anjo que disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti.
o cuidado simples e gentil do Deus que sabe que os seus filhos têm limites e que provê dentro desses limites. Senhor, esta oração da manhã foi longa, foi profunda, foi para corações que precisavam de mais do que palavras rápidas, que precisavam de espaço para ser vistos, para ser ouvidos, para ter a crise reconhecida e depois ser conduzidos de volta para o chão firme da Tua presença e das Tuas promessas. Obrigado por teres esse espaço, por não seres um Deus impaciente que quer respostas rápidas e fé sem questionamentos, por seres o Deus que se senta com o filho no chão da caverna, que prepara alimento, que espera que descanse, que guia com voz mansa e delicada depois de todo o estrondo e o fogo. Que cada coração que esteve aqui nesta manhã saia diferente. Que o versículo âncora esteja gravado no espírito. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Que cada inimigo que tentou usar a crise de fé para destruir, descubra que na mão de Deus, essa crise foi o próprio caminho para uma fé mais sólida. Esta manhã é nova, este dia é novo, este recomeço é real. Vai com Deus e pisa. Em nome de Jesus, amém. Há algo mais que quero deixar contigo antes de encerrares de vez este momento e entrares no teu dia. O 14º versículo do Salmo 91 traz a voz direta de Deus. Uma das poucas passagens na Escritura onde o próprio Deus fala em primeira pessoa no meio de um salmo. E o que ele diz é extraordinário. Porque me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança, porque conheceu o meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Na tribulação estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. 4 declarações de Deus sobre o que ele fará. 4 promessas ativas, não passivas. Não talvez farei, não se tudo correr bem farei, mas declarações no futuro afirmativo. Livrarei, porei em segurança, responderei, estarei com ele. A primeira condição é amor, porque me amou, eu o livrarei. A base da proteção divina não é perfeição, não é fé sem falhas, não é uma vida sem pecado, é amor. Uma relação de amor com o Deus que também ama. E amor é diferente de performance religiosa. Amor é apego, é escolha, é o coração que, mesmo em crise, mesmo com dúvidas, ainda prefere Deus a qualquer alternativa. Ainda volta para Ele, ainda o busca. Isso é amor. E esse amor, por mais fraco que pareça neste momento, é suficiente para ativar a promessa: eu o livrarei. A segunda condição é conhecer o nome. Pô-lo-ei em segurança, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber como se chama. Na cultura bíblica, conhecer o nome de alguém é conhecer o seu caráter, a sua identidade, a sua essência. Conhecer o nome de Deus é saber que Ele é fiel, que é bom, que é poderoso, que é misericordioso, que é justo, que é provedor, que é curador, que é libertador. É ter um histórico de encontros com Ele que preenchem o nome com substância real. E para quem está em crise de fé, essa é uma âncora fundamental. Mesmo quando as circunstâncias contradizem o caráter de Deus, o conhecimento do nome, construído ao longo de uma história de relacionamento, é o que mantém a pessoa no lugar. Porque conheces quem Ele é, já viste quem Ele é. E o que estás passando agora, por mais difícil que seja, não apaga o que já viste, não desfaz o que já experimentaste. O nome permanece, o caráter permanece, e é nele que te seguras quando tudo mais está tremendo. A terceira promessa é a resposta à invocação. Quando me invocar, eu lhe responderei. Não se me invocar, mas quando. Deus está presumindo que vai ser invocado. Está pressupondo que o filho vai clamar. E a resposta é garantida. Responderei. Não depois de um certo número de orações. Não quando a fé atingir certo nível. Quando invocar, responderei. Para quem sente que as orações não estão chegando a lugar nenhum, essa promessa é especialmente importante, porque diz que a resposta é certa, mesmo quando não é imediata, mesmo quando não é da forma esperada. Deus ouve, Deus responde,
E às vezes a resposta que mais precisamos não é a resolução da situação, mas a presença de Deus na situação. A confirmação de que não estamos sós, o fortalecimento interior para continuar mesmo sem ver a saída ainda. E a quarta promessa é de presença na tribulação. Na tribulação estarei com ele. Não disse que tiraria da tribulação imediatamente, disse que estaria com ele nela. Isso é honestidade divina. Deus não promete que os seus filhos nunca passarão por tribulação. A Bíblia inteira contradiz essa ideia. Mas promete que na tribulação, qualquer que seja ela, por mais longa que dure, por mais pesada que seja, a presença de Deus está garantida. E a presença de Deus na tribulação não é uma presença passiva de observação. É uma presença ativa de sustentação. É estar com Ele como um pai está com um filho que está aprendendo a nadar. Não nadando por ele, mas presente, pronto para segurar se for necessário, encorajando, guiando, garantindo que ele não vai se afogar. É a presença que faz a tribulação suportável, que a transforma de armadilha em corredor, que revela no fim que o que parecia destruição estava sendo redirecionado para propósito. Esta manhã, que cada um que orou junto reconheça que Deus está com ele na tribulação que está enfrentando, que não está observando de longe, está dentro da situação, está no meio do fogo, como estava com os 3 hebreus na fornalha, está no fundo do poço, como estava com José, está na masmorra, como estava com Paulo e Silas, está no ventre do peixe, como estava com Jonas. Em nenhum desses casos o livrou antes de entrar. Esteve com eles dentro, e a saída veio no tempo certo, da forma certa, para o propósito certo. Senhor, que a certeza da Tua presença seja suficiente para cada coração que está em tribulação hoje, que possam, como Paulo e Silas na prisão, cantar mesmo estando presos. Não porque a situação não é difícil, mas porque a Tua presença transforma a perspectiva de dentro para fora. E agora, uma última palavra sobre a vitória que está na thumb desta manhã. Vitória hoje, não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Não quando a crise de fé resolver. Hoje. Vitória hoje não significa que tudo estará resolvido até o fim do dia. Significa que hoje, neste dia, escolherás pisar em vez de fugir. Que hoje escolherás declarar em vez de silenciar. Que hoje escolherás voltar a Deus em vez de se afastar. Que hoje, mesmo com a fé fraca, com a crise ainda presente, com as perguntas ainda sem resposta, escolherás habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa escolha já é vitória. Não uma vitória que chama a atenção, não uma vitória que aparece em manchete, mas uma vitória real, espiritual, fundamental, a vitória de não ter desistido, de ter chegado amanhã, de ter aberto este vídeo, de ter orado, de ter declarado, de ter escolhido Deus mais um dia. E essa vitória diária, acumulada dia após dia, semana após semana, mês após mês, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas crises, mesmo quando a fé estava fraca, é o que constrói uma vida de fé sólida. É o que produz, no fim, a pessoa perfeita e íntegra, que não falta em coisa alguma que a prova é designada a produzir. Vitória hoje, esta manhã, nesta oração, com este salmo, com este versículo âncora gravado no coração, com a promessa de que pisarás sobre o leão e a cobra ativa sobre a tua vida. Que Deus te abençoe neste dia de uma forma que só Ele pode. Que a tua fé seja restaurada, que a tua direção seja renovada, que a tua vitória seja real. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Autor e Consumador da nossa fé. Amém e amém. Compartilha este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso esta manhã, com aquele amigo que está em crise, com aquela pessoa que tu sabes que está no limite. Sê o instrumento de Deus para levar esta palavra até onde ela precisa chegar. Porque a bondade de Deus se propaga por meio de quem já a recebeu. E tu a recebeste esta manhã. Passa adiante. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja gracioso. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Antes de saíres de vez, quero te dar algo para carregar ao longo do dia de hoje. Não apenas o versículo âncora, que já deve estar gravado no teu coração, mas uma prática concreta. Algo que podes fazer cada vez que o leão aparecer. Cada vez que a cobra tentar te alcançar, cada vez que o desânimo ou o medo tentar roubar a vitória que foi declarada nesta manhã. A prática é simples, é o que o salmista fazia, é o que David fazia, é declarar em voz alta o que Deus é para ti, não esperar sentir, não esperar que as circunstâncias melhorem para então declarar. Mas abrir a boca naquele momento exato em que o inimigo está tentando avançar e dizer: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Pisarei sobre o leão, calcarei aos pés a serpente, porque habito no esconderijo do Altíssimo. Essa declaração não é mágica, não é fórmula, é fé expressa em palavras. E fé expressa em palavras tem um poder que fé apenas pensada não tem. Porque quando abres a boca, estás engajando não apenas o teu espírito, mas todo o teu ser. E estás fazendo uma declaração que o plano espiritual ao redor de ti também ouve. O inimigo ouve quando declaras o nome de Jesus. Os anjos são ativados quando declaras as promessas de Deus. E o teu próprio coração é transformado quando ouves a tua própria boca declarar o que é verdadeiro. Por isso é que o Salmo 91 funciona tão bem como declaração diária. Não como texto para ser lido passivamente uma vez, mas como conjunto de promessas para ser declarado ativamente com frequência. Cada versículo é uma arma, cada promessa é um escudo levantado. E o crente que tem esses versículos na ponta da língua, que os declara na manhã antes de sair, que os repete no meio do dia quando a pressão aumenta, que os sussurra à noite antes de dormir, esse crente está construindo sobre rocha, está aprofundando raízes, está fortalecendo a fé que um dia pode ter sido fraca. E se a crise de fé veio de um período de afastamento da palavra, de uma época em que deixaste de declarar, de um tempo em que a Bíblia ficou fechada porque doía demais abrir, ou porque o cansaço não deixava energia para mais nada, esta manhã é o convite para recomeçar. Não onde paraste, do começo. Simples, um versículo, uma declaração, uma manhã de cada vez. Deus não te pede que recuperes tudo de uma vez. Não funciona assim com Ele. Ele é o Deus do próximo passo, do passo possível. Do passo desta manhã, e o próximo passo desta manhã já foi dado. Vieste, oraste, declaraste. E isso é mais do que suficiente para começar. Que Deus honre cada passo dado em direção a Ele, por menor que pareça. Que o próximo passo seja mais fácil do que este. E que a vitória de hoje se some à vitória de amanhã e de depois de amanhã. E que ao olhares para trás depois de um tempo, te surpreendas com o caminho percorrido, com o quanto a fé cresceu, com o quanto o leão foi pisado, com o quanto a cobra perdeu o veneno diante da autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida. Esta é a tua manhã, este é o teu dia. E esta é a tua vitória declarada desde o início. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Vai, o dia te espera, Deus já está nele à tua frente preparando o caminho. Segue em frente com a cabeça erguida, com a palavra no coração, com o nome de Jesus na boca e com a certeza de que habitas no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra final para aquele que chegou até o fim deste vídeo e ainda está em dúvida se a fé vale a pena. Se depois de tudo isso que foi dito, depois de toda a palavra declarada, depois de toda a oração, ainda há um cantinho dentro de ti que está hesitando, que está com medo de acreditar de novo para não se decepcionar de novo, quero falar diretamente para esse cantinho. Entendo, a decepção dói, a esperança frustrada dói de um jeito particular, diferente de outras dores,
porque é a dor de ter acreditado e ter visto o que acreditava não se cumprir da forma esperada. E o instinto depois disso é se proteger. Não acreditar tanto, não esperar tanto, guardar um pouco de ceticismo como escudo contra a próxima decepção. Mas esse escudo tem um custo altíssimo, porque o mesmo ceticismo que protege da decepção também bloqueia a esperança. E sem esperança, o coração murcha, a vida perde cor. E o que era para ser uma proteção se torna uma prisão. Deus não te pede que sejas ingênuo, não te pede que ignores a realidade do que viveste. Pede que confies no seu caráter mesmo, quando as suas ações não foram compreendidas. Que a tua fé seja ancorada não nas circunstâncias, mas nele, porque as circunstâncias mudam, mas ele não muda. O que ele é hoje foi ontem e será amanhã, e o que ele é bom. Tenta de novo, com cautela se precisares, com proteção se for necessário, mas tenta. Dá a ele mais uma chance de se revelar fiel, porque ele é. E quando te revelar, essa fé que nasceu depois da crise, essa fé que atravessou a dúvida e escolheu confiar mesmo assim, será a mais sólida que já tiveste. Que Deus te alcance hoje. Que esta manhã seja o começo de algo novo na tua história de fé. E que o versículo que te acompanha seja cumprido sobre a tua vida de uma forma que te deixe sem palavras. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porque és filho do Altíssimo, e filhos do Altíssimo pisam. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Que a bondade e a misericórdia de Deus te persigam todos os dias da tua vida, que habites na casa do Senhor para sempre, e que este dia que começa seja marcado pela tua vitória, pela tua fé renovada, pelo teu avanço sobre o que tentava te deter. O Senhor está contigo, vai com Ele. Que ao final deste dia, ao olhares para trás, vejas a mão de Deus em cada passo que deres, em cada decisão que tomares, em cada momento em que o leão tentou rugir e tu escolheste pisar. Essa é a vida do Filho do Altíssimo, e essa é a tua vida a partir de hoje. Amém. Glória a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo agora e para todo o sempre. Que este dia que começou na presença de Deus seja vivido inteiro sob a cobertura do Salmo 91, sob a sombra do Onipotente, dentro do esconderijo do Altíssimo, com os pés prontos para pisar sobre todo o inimigo e com o coração firme na certeza de que és filho do Rei. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus ao longo de cada hora deste dia. Que o Espírito Santo te guie em cada passo, te fortaleça em cada fraqueza, te console em cada dor e te encha de uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que vem da certeza inabalável de que és amado, esguardado e és filho do Deus vivo que prometeu que pisarás. Até o próximo vídeo, que o Senhor te guarde e te sustente em tudo o que és e em tudo o que és chamado a ser. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o teu nome seja bendito agora e sempre. Senhor, és digno de toda honra e glória. Amém.